Quando quiser? Não tem mais nada, pô. Fala, galera! Professor Guilherme Estival e professor Marcelo na área nesse segundo podcast do curso de Educação Física do Centro Universitário Unidom Bosco. Tudo! Vamos nessa! E nesse segundo podcast, professor Marcelo, qual que é o tema que nós vamos trabalhar? Vamos falar sobre estágio, bacharel, licenciatura, o que você pode e não pode fazer. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre a legislação, vamos falar um pouquinho sobre esse mercado. A área de inserção das áreas, como que isso pode reverter em experiência para você, profissional de educação física. Muito bom. Vamos começar então, Marcelo. Vamos lá. Primeiro, por que o estágio é importante para a formação profissional? Eu digo que você tem a opção, ou você tem a oportunidade, vamos dizer assim, de aplicar o que você teve dentro da sala de aula no seu campo de estágio. Então, a gente está falando que existe uma parte teórica do curso e uma parte prática do curso. Que vai te fundamentar a entender o que você está fazendo. Independente de ser bacharel ou licenciatura, você está trabalhando com pessoas. E eu diria que você está trabalhando com o maior bem que uma pessoa pode ter. Sabe qual que é o maior bem, meu querido? Qual que é? O seu corpo. Então tá tá emagrecendo, bom, né? tá bonito. Tá ficando bonito. gostoso, né, Tá cara? ficando gostoso. Projeto verão que estou gordo. Estou gordo. verão que estou obeso. Estou Mentira, estou me Mentira, cuidando. está se cuidando. Estou me cuidando, estou fazendo o dimensionamento alimentar, estou fazendo o dimensionamento da atividade física. Eu diria que o senhor está aplicando a sua teoria na sua prática. E mostrando. E dando a possibilidade de. Mas vamos lá, meu querido. Vamos lá, falando do curso. O curso ele tem toda uma parte teórica dentro dele e existe um momento dos estágios. Ele é obrigatório no curso, seja ele na licenciatura, seja no bacharelado. Porque quando o profissional vai para o mercado de trabalho depois que terminar o curso, ele precisa ter experiência prática. E essa experiência prática ele vai conseguir alicerçar dentro dos seus estágios. Mas existe a o estágio obrigatório e o estágio não obrigatório. Estágio obrigatório é aquele que o aluno dentro do curso precisa fazer. 640 já está horas determinado, ele não tem saída. É como se fosse uma disciplina. Se ele não fizer, ele não conclui o curso. Por quê? Porque dentro do nosso curso nós temos objetivos para os nossos acadêmicos e eles precisam desenvolver competências e habilidades para o mercado de trabalho. Então, ele precisa fazer esse estágio. Se for na licenciatura, ele vai fazer dentro das áreas relacionadas à licenciatura, com supervisão de um profissional formado em licenciatura. E se for no bacharelado, dentro das áreas do bacharelado, com supervisão de um profissional de bacharelado. Porque são áreas distintas. Exatamente, mas você puxou um ponto bem interessante, né? Então, assim, do novelo de lã, né? Sua mãe fazia a blusinha pra você. Ainda faz uns cachecolzinhos, faz umas toquinhas, para não ficar doentinho. Independente de ser obrigatório, que a gente vai fazer, vai ter a supervisão dos nossos professores aqui no centro universitário, a gente tem que lembrar que o não obrigatório, que é o remunerado, ele também precisa acontecer sobre a supervisão de um profissional de educação física. Isso é importante. Porque a nossa área, ela é uma área regulamentada profissionalmente. Nós temos um conselho de classe que regulamenta a nossa área. E por ter um conselho de classe, as atividades que são atribuídas dentro do cenário da educação física, elas precisam ser realizadas e coordenadas por um profissional formado na área. Então, se é um estágio relacionado à licenciatura, nós temos que ter a supervisão de um profissional da licenciatura. E os acadêmicos de licenciatura precisam fazer os seus estágios na área correlata ao curso. Então, a gente tem que ter o estagiário matriculado no curso, a gente tem que ter uma área correlata ao curso e nós temos que ter um profissional correlato ao curso supervisionando esse trabalho. E, às vezes, isso não acontece. Profissional formado, sem dúvida. Profissional formado na área correlata. E muitas vezes isso não acontece, né? Não acontece. Porque, não acontece. E é uma coisa que a gente briga muito aqui no centro universitário. A partir de que momento você vai para o estágio? Terceiro período. Sim. Porque lá você já teve biologia, você já teve anatomia, você já tem um mínimo de condição para atender uma pessoa. Exatamente. Porque muito me entristece, Chihuahua,
e acho que há vários outros colegas, contratei o estagiário e esse estagiário ele vem como mão de obra barata, onde eu coloco ele sem subsídio nenhum dentro de uma sala de musculação e lá ele fica sozinho. E ele não consegue evoluir. Perfeito. E muitas vezes essa situação acaba por frustrar esse futuro profissional que acaba por abandonar a área. Tem duas coisas aí que eu queria chamar a atenção. A primeira é Por essa favor. que você abordou. O que ele vai aprender no estágio, sendo que o estágio é ato educativo? Se o estágio é ato educativo, com quem que ele está aprendendo esse estagiário? E nós temos uma ciência, a educação física é uma ciência, é um curso da área da ciência. E a gente precisa ter respaldo científico para dar para ele. Respaldo científico a gente consegue ministrar dentro da instituição, mas ele não está preparado para assumir as funções no mercado de trabalho. E isso é um problema para o estagiário, porque ele fica sem subsídio de aprendizado. Então o estágio dele perdeu todo o sentido. Se o estágio é ato educativo, ele não está tendo supervisão. Formativo. Ele não está tendo supervisão. Se ele não tem supervisão, a validade do estágio, o objetivo do estágio, cai por terra. Então, esse é o primeiro ponto. Perfeito. E o segundo ponto é que ele está desenvolvendo uma atividade profissional que é de responsabilidade de uma área, do profissional de educação física. E ele, sendo um leigo, ele não pode assumir essa responsabilidade. E ele acha que não dá nada. Não dá nada. Não dá nada. Mas é a cultura de nunca deu nada, né? É a cultura de nunca dá nada. Que nunca deu nada, mas um dia dá. Só que o problema é que se tiver um ato fiscalizatório por parte do conselho... E o nosso conselho aqui é muito atuante, hein? Um conselho extremamente atuante, presente, participativo e eu diria formativo também. Sim, porque ele investe na formação. Ele faz orientações, sim, ele faz formações. Sim. E se esse conselho pega esse estagiário atuando sem a supervisão profissional, esse acadêmico ele vai ser denunciado no Ministério Público e ele vai responder por exercício ilegal da profissão. Afinal de contas, ele não é... Seria estelionato? Não seria estelionato, mas seria uma contravenção penal da atuação irregular dentro da área da educação física. De 6 a 1 mês de cadeia? De 6 meses a 1 ano de cadeia? De 6 meses a 1 ano, porque quando ele atua, e é uma contravenção penal, e essa contravenção penal tem relação com a área da saúde, agrava em 1/3 a pena. Então, como ela está relacionada à área da saúde, existe um agravamento da pena em 1/3. Então, se ele for incriminado e punido para 1 ano de detenção, ele vai ter agravamento de 30% da pena. Então, ele vai para 1 ano e 4 meses de detenção. Então, não é simples, não é uma brincadeira, não é algo que seja... Nunca deu nada. Nunca deu nada. Pelo contrário. Perfeito. E o pior, réu primário. A partir do momento que ele é incriminado, ele perde o réu primário. E o que isso pode refletir? Ele não vai poder assumir concurso público quando ele vier a passar. Dependendo da função pública que ele vier a ocupar, ele não vai poder ocupar. E aí, qualquer crime que ele possa vir a cometer lá na frente, aí nós estamos entrando numa esfera mais do direito, mas qualquer crime, ele não é mais réu primário. Então, ele perde o réu primário dele por causa de uma situação que ele achou que não ia dar nada. Vai fechado. Que não ia dar nada, que não ia acontecer nada. Então, é grave, é uma situação que todos precisam estar atentos, não somente os estagiários, mas também os profissionais. Porque às vezes o profissional fala, não, eu vou ali rapidinho, e o estagiário fica dinamizando a atividade. Eu vou ali rapidinho. Eu vou ali rapidinho na farmácia. Eu vou ali rapidinho pegar um almoço. Eu vou ali rapidinho em casa trocar de roupa. E o estagiário fica dinamizando a atividade e pode acontecer um problema seríssimo dessa natureza. Além, isso eu estou excluindo qualquer outra situação que aconteça no âmbito da prática profissional. Então, por exemplo, dentro da academia, estoura um cabo de um equipamento e o aluno se machuca. E não tem um profissional. Quem que é o responsável pela atividade? Vai ser o estagiário, mas o estagiário, ele não é formado, não tem competência. E aí como é que fica? Já fica automaticamente incriminado ele como responsável. Quer dizer, é uma seara muito delicada e que a gente reforça para os nossos alunos. Por isso que a gente só libera o estágio a partir do terceiro período. Porque o aluno ele já tem uma bagagem, ele já conhece um pouco das atividades, ele já participou de eventos isolados para ver como que é a organização dos espaços, como que é a hierarquia profissional, qual que é a função dele enquanto estagiário. Então é algo que a gente reforça bastante com os nossos alunos para que se evitem estágios que tenham os lugares que usem eles de mão de obra barata. Não vai ter aprendizado, vai fugir do objetivo do estágio e é bastante delicada essas condições. Então, fiquem atentos a essas condições,
Porque se você for convidado para assumir uma aula, se você for convidado para ficar de responsável sábado de manhã na academia, que é um dia que não tem tanto movimento, domingo, que não tem tanto movimento na academia, é como se fosse a atuação de um profissional. E aí eu falo para os acadêmicos, depois de 4 anos que você ficar na faculdade, o que você vai virar? Você vai virar um profissional. E aí você vai querer que esse movimento ele continue perpetuando, afinal de contas, muitas dessas vagas de estágio estão sendo ocupadas por pessoas que deveriam ser ocupadas por profissionais contratados. Mas por uma questão econômica, por uma questão administrativa, as academias acabam colocando na mão do estagiário. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Por isso, Estival, que eu puxo o gancho, né? Então, as nossas parcerias, né? As nossas alianças, por assim dizer, os locais de estágio que nós temos as parcerias e os profissionais que estão lá, estão comprometidos com um plano de trabalho para que a gente não tenha desvio de função. Muitas vezes o nosso aluno, ele acha que ele deve fazer tal situação porque ele é estagiário, né? Mas, na verdade, existe um plano de trabalho aonde está determinado quais são as funções que você pode assumir e quais você não pode assumir. Isso é importante. E a gente ter esses parceiros sérios é que fazem toda a diferença. Exatamente. Né? Profissionais que estão atuando nesse segmento, as vagas elas são passadas por uma curadoria, então a gente verifica para ver se existem profissionais que vão atuar nesse segmento, se vão acompanhar os nossos acadêmicos, se as atividades estão correlacionadas com o grau de desenvolvimento dos nossos acadêmicos e, principalmente, o desenvolvimento de um plano de estágio. Quais são as atividades que esse estagiário vai desenvolver lá na prática? Então, a gente toma todo um cuidado para colocar as melhores vagas, as melhores oportunidades para os nossos locais, com pessoas com credibilidade, pessoas com formação e que estão aí conectadas com os objetivos do curso, para aqueles acadêmicos que a gente quer colocar no mercado de trabalho como profissionais. Então, a gente tem bastante cuidado com isso, porque é algo extremamente sério. E, sendo sério, a gente precisa colocar em locais que vão fazer a diferença para o nosso acadêmico, que vão trazer informações, experiências, práticas, conhecimentos, vivências, que depois, lá no futuro, quando ele se tornar profissional, sejam conhecimentos, bagagens, experiências que transformem a realidade dele, que possam transformar esse estagiário num profissional de alto gabarito, de alta qualidade, e que faça a diferença no mercado de trabalho. Profissional crítico, eu diria. Sim. Porque uma coisa faz assim porque eu aprendi assim e tem que ser assim. Outra coisa é eu estar pautado na ciência e te responder por que eu vou estar fazendo dessa forma e te ensinar a fazer a maneira correta, mas sempre pautado na evidência científica. Sim. Então, eu penso que é o que a gente busca no nosso parceiro de estágio. O que está pautado na ciência, na evidência científica. Não faz assim porque eu aprendi assim. Tudo tem um porquê e o nosso aluno ele tem que saber o porquê, ou independente de ser o nosso aluno ou não, sendo um acadêmico em formação, ele tem que saber o porquê. Exato. E aprender da maneira correta. Exatamente. Única forma da gente poder elevar o patamar da nossa educação física. E para transformar já esses alunos nesse processo de formação que o estágio promove, existe uma lei que determina, que é a lei de estágio. Essa lei ela dá garantias e obrigações tanto para a unidade concedente, então o local que vai estar recebendo os estagiários, como obrigações também e direitos para o estagiário. Muitos estagiários, eles não sabem que na semana de provas eles têm que reduzir em 50% a carga horária deles de estágio no local. Que eles podem sair para fazer a prova. Porque é atividade educativa. O estágio não é o primeiro ponto. O primeiro ponto é a formação dele dentro da instituição. Exatamente. E lá é um acessório, é um lugar que vai dar outros subsídios para eles. Um complementar. Tem estagiários que eles não sabem que eles têm por direito, a lei determina isso, no máximo 6 horas de estágio por dia. 6 horas de ou estágio. 30 horas por semana. Exatamente. Então ele pode diluir isso aí em 30 horas semanais ou em 6 horas diárias. E a gente percebe, como outro ponto que a gente já falou, a obrigatoriedade de ter um profissional fazendo a supervisão desse estagiário. Então a gente percebe que alguns acadêmicos, quando eles buscam as suas vagas de estágio, eles estão percebendo que eles estão sendo usados. E não é o favorável, não é o adequado. Por quê? A gente sabe que existem lugares que são idôneos, que são sérios, Sim. que estão ali com a credibilidade. Eu diria na grande maioria. Na grande maioria. Na grande Mas maioria. existem alguns pequenos lugares e outros isolados que eles acabam se utilizando do estagiário. Eu ouvi outro dia, o estagiário ele teve que repor horas de estágio.
Não existe isso. Isso não existe, Não existe. porque na semana de provas ele tinha reduzido a carga horária dele para 50%, que é a obrigação, que é direito dele no estágio, pela lei de estágio, e o local unidade concedente obrigou ele a fazer cargas horárias a mais, porque pelo contrato de trabalho, não existe contrato Não de existe trabalho, contrato de trabalho. existe um contrato de estágio, de tempo de estágio. permanência, Exato. tanto que a própria lei determina no máximo 2 anos, porque se há um tempo de permanência para você aprender, 2 anos é mais do que suficiente para você aprender as Perfeito. atividades. Então, veja, a própria lei, ela caracteriza o estágio, ela já dá subsídios, ela já dá informações, ela já dá garantias e obrigações para que isso aconteça de forma educativa e não para se utilizar de mão de obra barata. Então, o estagiário ele é fator importante dentro do processo para acompanhar, para ajudar, para auxiliar no processo de um professor, mas tudo é prescrito, tudo é direcionado pelo profissional e não parte do acadêmico. Aos olhos do profissional. O que o acadêmico pode fazer é, eventualmente, uma prescrição, onde o profissional vai fazer análise daquela prescrição, ver se está adequado ou não e fazer as devidas correções. Porque é ato educativo. Né? É ato educativo. Nos nossos estágios obrigatórios, inclusive, no de treinamento, que é um dos estágios que eu acompanho, eu estimulo os alunos a fazerem sessões de treinamento e apresentarem para os treinadores. E os treinadores gostam, porque eles vão ver outras possibilidades de atuação que talvez eles, enquanto técnicos, enquanto profissionais da área, não tiveram. Então, para o profissional também é interessante, porque está vindo uma visão, né? uma visão nova. Uma visão, eu diria, atualizada do conhecimento. Sim, né? Contemporânea, porque às vezes o profissional que está atuando ali está 10, 15 anos formado e ele está longe dos bancos da academia. E ele não consegue se atualizar. E o estagiário aqui com os professores, com as aulas, talvez esteja trazendo novos subsídios ali para a prática novos conhecimentos, novas técnicas. Então ganha a instituição, ganha o estagiário e ganha a instituição de ensino, né? A instituição unidade concedente ganha, o estagiário ganha e a instituição de ensino ganha. Todo mundo ganha nesse processo, mas desde que ele seja bem formatado, desde que ele seja bem feito. E daí que é bacana o seguinte, aqui no Centro Universitário, né? Nós temos o setor de carreiras, né? Que cuida... Núcleo de carreiras, né? Que cuida da formação ou enquanto esse nosso estagiário está no campo. Sim, das empresas que são parceiras, das vagas de estágio que são procuradas. Da função que ele vai assumir, o tempo que ele vai ficar, da parte legal. Do primeiro estágio. Que às vezes o aluno ele não sabe muito bem como começar na carreira, ele vai receber orientações, vai ter palestras, vai ter indicações de como fazer. Capacitação. Às vezes um currículo, coisa simples que ele não sabe fazer. No nosso núcleo de carreiras, ele vai ter esse subsídio. Existem inúmeros materiais gravados, palestras, atividades que são desenvolvidas. Tudo gratuito, incluído no valor da mensalidade. Então, o investimento que se faz aqui não é só no curso, não. É numa formação global tua. Ela perpassa, né? Ela perpassa o curso. Você vai ter uma formação aqui de excelência, mas principalmente com outras possibilidades, com outros diferenciais para o teu aprimoramento profissional. Isso é muito importante de destacar. Claro que é importante. E tem que ser destacado, né? Então, assim, mais uma vez, não é só o conhecimento técnico que eu estou te entregando, mas eu estou te entregando um conhecimento de vida, eu diria. Conhecimento de vida. Meu primeiro estágio, eu tive um suporte, porque isso ele vai ser replicado. Se você me ajudou, eu vou ajudar o próximo e a gente vai criando essa corrente do bem. E a gente vai fortalecendo a educação física. Sim. Eu acho que é de suma importância isso. E sem falar também dos outros recursos que a instituição oferece, por exemplo, como clínica de psicologia, núcleo jurídico, e as parcerias que nós prática temos jurídica. Com os outros cursos, sim, né? Esse multi, exato. Né? Então hoje a gente não é sozinho. Então né? a gente tem clínica de fisioterapia, clínica de psicologia, clínica de odontologia, núcleo de práticas jurídicas. Quer dizer, você vai ter outras possibilidades até de se aprimorar profissionalmente, mas até mesmo de você ter recursos aí escassos para algum tipo de tratamento, você pode ter dentro da própria instituição aqui. Então, você ganha de inúmeras formas nesse processo de formação. Você vive a universidade. Vive a universidade. A universidade no universo mesmo, na forma macro da palavra. Eu diria os 4 melhores anos da sua vida. Pelo menos foi para mim. Para mim também foi. Foi bem bom. Sapatinho. Foi bem bom, foi bem bom. É isso aí. Então, fechamos por aqui esse segundo podcast? Sim, claro. Tratamos do estágio, Sim. a importância, a relação profissional, os cuidados que precisam ter com o estágio. Gostaria aqui de mandar um abraço para o Thiago, de
diferente do outro podcast que não tinha a cronologia do tempo, agora ele deixou para nós, agora tá certinho. Muito bem lembrado, né? Thiago grande Gatinho, Thiago, né? Thiago grande Gatinho, Thiago. né? O homem da tesoura. O homem da o tesoura. tesourinha, porque ele é que faz os cortes do nosso podcast. Faz bonito aí, Não vai Thiago. cortar isso aí, hein, Thiago? Não Pessoal, vai cortar isso aí. Beijo no coração e até o próximo. E espero ver vocês em breve. Valeu, pessoal. Um abraço. Sala de aula, beijo.